Bom dia, turma do terceiro ano. Quem fala aqui é a Procala. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar de matemática mais uma vez. E o assunto do dia, do que será uma retomada dos assuntos que já foi dado, já foi dito aí, né? Como sempre, vamos dar início com a mensagem do dia de hoje, para que fique bem e caminhemos. Da vida não quero muito, quero apenas saber que tentei tudo o que quis, tive tudo o que pude, amei tudo o que valia e perdi apenas o que no fundo nunca foi meu. Que Deus possa estar nos guiando nessa nova jornada, que nosso trabalho possa ser regado pelo poder do Espírito Santo, e possamos ser guardados nesta manhã de hoje. Vamos lá ao diário. Como eu havia dito no início, nós vamos estar fazendo uma retomada dos nossos assuntos, visto que a gente já deu quase todos os assuntos do ciclo para a gente fazer nossas atividades avaliativas. Então, a gente está fazendo uma retomada como revisão também. Então, o nosso diário está dizendo que realizar as atividades propostas no seu caderno, não esqueça o cabeçalho. Estamos fazendo uma retomada do assunto, por isso, suas atividades deverão estar no caderno. Suas devolutivas deverão ser entregues à professora. Não esqueça, elas ajudarão em seu aprendizado. Relembrando, né? Vamos relembrar de novo. Prestem atenção, que nós vamos relembrar o assunto que falamos nesse ciclo e complementar nossos estudos com os exercícios. Nós falamos sobre gráficos e tabela. Nessa imagem você vê vários tipos de gráficos que nós vamos falar hoje. E aqui, por fim, mais um. Aí você vai perguntar e eu vou responder mais uma vez. O que é um gráfico? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Veja os elementos básicos para todo tipo de gráfico e os gráficos mais usados nas estatísticas. Quais são os gráficos que nós mais usamos? Aí, o gráfico tem que ter 3 elementos principais. Primeiro, o título, que é apresentado de forma clara e direta, o que as informações presentes no gráfico representam e, algumas vezes, a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. É o primeiro que tem que ter, o título. O 2, uma legenda, que é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por rachura. 3, fonte de pesquisa, o site, blog, página, pesquisa, jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Esses são os 3 elementos básicos do gráfico. Aí, como eu já tinha dito, tem tipos de gráficos e nós vamos falar de alguns gráficos aqui, alguns tipos de gráficos. O primeiro, o gráfico de barra, né? O gráfico de barra são feitos por meio de retângulos para representar a quantidade relativa a cada informação. Esses retângulos são alinhados por sua base e sua altura varia de acordo com a variação da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra ou retângulo está relacionada a uma informação, que pode ser um período, uma pessoa, ou etc. Vamos ver um exemplo. Eu vou adiantar o exemplo, né? Aí a gente tem um gráfico do número de alunos de uma escola por série. Você vê que ao lado tem o 0 até o 35. Abaixo tem a quantidade de anos, de 2008 a 2018, e o título logo em cima. E do lado, na lateral aqui, as cores com a legenda das turmas, né?
Esse gráfico também poderia ser apresentado por meio de barras horizontais. Note que a legenda é feita para que cada cor represente uma turma da escola. O contexto do gráfico fica evidente no título usado. Esse gráfico não possui fonte explícita porque foi criado apenas para ser exemplo. Ou seja, nesse caso, esse gráfico ele não tem a fonte. Por quê? Porque é um exemplo. Vamos para aqui. Gráfico de linhas. Como funciona? O gráfico de linhas ele mostra a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza que está no eixo horizontal do gráfico. Transformando o gráfico do exemplo anterior em um gráfico de linha, nós teremos, também está adiantar aqui, está aqui o gráfico de linhas, como ele fica. Tá vendo? A mesma coisa do anterior de barras, porém em forma de linhas em ordem crescente. O que esse gráfico quer dizer? Observe que, quando a linha é crescente de um ano para o outro, significa que houve um crescimento no número de alunos daquela série naquela escola. Da mesma forma, acontece quando a linha é contínua, ou seja, é decrescente. O número de alunos manteve-se ou mesmo diminuiu. A gente tem também o gráfico de setores. Falamos de 2 gráficos e agora mais um. O gráfico de setores. Nesse caso desse exemplo, é um pouco mais complicado, porque temos que fazer um cálculo de proporção. Os gráficos de setores também são chamados de gráficos de pizza. Para construí-los, basta dividir um círculo em setores circulares, que se assemelham às fatias de pizzas, proporcionalmente a cada informação. No exemplo anterior, seriam necessários 3 gráficos de pizza, um para cada série, pois cada gráfico de pizza corresponde a uma das colunas usadas na tabela. Cada gráfico de pizza também pode se representar uma linha da tabela, mas no exemplo que estamos analisando, optamos pelo contrário, né? O que foi que eles fizeram? Eles fizeram os setores são obtidos por regra de 3. Soma-se o número de alunos existentes de 2014 a 2018. Esse total é igual no ângulo central de todo o gráfico. Depois, basta descobrir o ângulo central relativo ao número de alunos de cada ano e construir um setor regular, respectivo, dentro do gráfico. Ele fez assim o gráfico de alunos com a pizza, né? Para saber qual é a proporção maior e menor. Mas funciona da mesma forma. Vamos para as atividades de fixação, que tem que ser copiado no caderno, com cabeçalho, datado, tudo muito bem organizado para que não se percam. Vamos interpretar esse gráfico aí, que tem título e é dividido, é um gráfico de pizza, né? Um gráfico de setores. Observe o gráfico abaixo e responda as questões. De onde foram retiradas as informações para esse gráfico? Qual é o título do gráfico? Qual a região que tem maior número de índios? Qual a região que tem menor número de índios? Qual é a população indígena de sua região? Aí a gente já verifica tudo isso no gráfico. Na segunda parte, nós temos ainda outras questões concernentes a esse gráfico de pizza. Quais são as regiões que a população indígena está acima de 50 mil? Qual é a região que tem mais de 100 mil habitantes indígenas? Somando as populações indígenas de todas as regiões do Brasil, qual é o total? 2. A tabela mostra o total de visitantes da cidade de Imperatriz durante as estações do ano. Tenho aí verão, outono, inverno e primavera. E o total de visitantes ao lado. Qual foi a estação do ano com o maior número de visitantes? Você vai verificar e responder. Eu tenho o número 3. Pesquise sobre o lanche preferido da sua turma e preencha no quadro abaixo. Como nós não estamos em recesso, né? Estamos num período de pausa, vocês vão pesquisar na casa de vocês qual o lanche preferido das pessoas que moram dentro da sua casa. Cachorro-quente, galinhada, fruta, chocolate, sopa. Vocês vão colocar os valores do lado. Qual é o lanche favorito da sua turma, do pessoal da sua casa? 4. Observe a tabela abaixo. Sabão em pó, suco de caju, arroz,
bolacha recheada, amaciante, leite ninho e uma dúzia de ovos. Os valores estão ao lado. Vocês vão responder e, de acordo com a resposta de vocês, vocês vão solucionar esses probleminhas que tem aí com esses cálculos que temos aí logo depois. Marcela foi ao mercado e comprou 2 caixas de sabão em pó, 4 latas de leite e 3 pacotes de bolacha. Pagou com a nota de 100. Quanto foi seu troco? B. Quanto gastarei se comprar 5 leites, 4 amaciantes, 6 pacotes de bolacha e 5 quilos de arroz? C. Júnior foi ao mercado com R$200. Comprou 15 quilos de arroz, 6 sucos de caju, 3 dúzias de ovos. Quanto receberá de troco? Você vai responder no seu caderno. Você pode me perguntar, professora, eu vou responder, vou copiar tudo? Se você apenas quiser copiar apenas as respostas, você coloca as respostas no caderno, mas tudo muito bem organizado. Que legal que mais um conteúdo foi retomado. Que bom que retomamos mais esse conteúdo para que você possa assimilar mais o que é necessário. E aí vai um pequeno desafio para que vocês façam, né? Observe na tabela a quantidade de brinquedos e registre no gráfico abaixo. Aí você vai ter que fazer essa construção mesmo. Aí tem um gráfico, né? Patins, logo depois vocês vão ver o gráfico. Tem patins, bola, jogos. Patins, bola, jogos. Cada um dos meninos. Vocês vão fazer essa tabela aí, esse gráfico aí. E logo depois fazer as contas. É um desafio extra para que vocês façam e completem. Os lembretes de hoje. Resolvam todas as questões. Tenham bastante atenção e até a próxima. Resolvam todas as questões. As questões estão sendo avaliadas de vocês. Então, assim, que todos resolvam com muita clareza. Cuidado com os cálculos, lápis e borracha. E fiquem com Deus e até a próxima.